Então, com o fundo musical aí do Aida, de Giuseppe Verdi, fala sobre o Egito, né? Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o livro do Êxodo. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, nos oriente, esclareça o nosso pensamento para a gente entender um pouquinho a Sagrada Escritura. Antes de ontem, sábado, eu estava comentando um pouquinho sobre, comparando, a construção de uma casa precisa de um bom alicerce. Para a gente entender a Sagrada Escritura, nós precisamos de entender a base, o alicerce, que é o Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sábado falamos um pouquinho sobre Gênesis, né? O livro das origens, genealogia. Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro, Êxodo. Tem gente que fala Exodo, né? Então que o Espírito Santo nos ilumine, nos oriente para a gente compreender um pouquinho a Sagrada Escritura, né? Êxodo. Êxodo, a gente usa essa palavra nos nossos dias, né? Falando do êxodo rural. O que é êxodo rural? Por exemplo, eu trabalho aqui em Bela Vista e Bela Vista nós temos uma área rural muito grande. E a área rural, há uns 30 anos atrás, era muito bem habitada, era muito, né? Muita gente que estava ali. Mas agora, com o advento do mundo de hoje, então houve um êxodo das pessoas da área rural para a cidade, porque as crianças, os jovens, os adolescentes precisam de estudar, né? E lá na área rural fica difícil, então eles vêm para a cidade, né? Então é por isso que nós falamos êxodo rural, né? Êxodo rural. Então a palavra êxodo significa saída. Nós vamos falar o que do livro do Êxodo? Da saída do povo da escravidão do Egito em busca da terra prometida. Então, lá no livro do Gênesis, né, nós vamos encontrar as origens, a origem do povo de Deus, a origem do homem, a origem da mulher, a origem do céu, da terra, do mar, né, dos animais, né? E aí Deus colocou o homem para viver na harmonia, na paz, na comunhão, né? No paraíso. Paraíso, então significa harmonia, paz, comunhão, né? Amizade. Mas o homem traiu Deus. E aí o homem, com a sua traição, criou o que nós chamamos de inferno. E por causa da traição vem o inferno, e por causa do inferno vem a dor, o sofrimento, a morte, né? E aí, como Deus não quer ver o homem fora do paraíso, Deus então chama o homem de novo para o paraíso. E Deus vai usar o quê? Deus vai usar a miséria, a pobreza, né? Então, Moisés era aquele que estava sendo como que julgado fora, né? Ele nasceu lá, já no Egito. Então, o faraó, lá no Egito, tinha dado uma norma: o primeiro filho que nascer, se for menino, morre. E a mãe de Moisés não tinha pré-natal naquele tempo. Ela falou assim: se for menino, meu filho não vai morrer. Eu não vou deixar que ele morra. Então, o que ela fez? Quando ela viu que o menino nasceu e era menino macho, né? Então ela preparou um balaio, impermeabilizou aquele balaio, colocou aquele balaio no rio com o menino dentro e ficou observando, né? Pediu a um parente dela para observar onde é que o balaio ia parar. E o balaio parou justamente na casa do faraó. A filha do faraó estava lá tomando banho no rio, ouviu a voz de criança,
resgatou a criança e levou para dentro da casa dela. E o menino cresceu na casa do faraó. E aí precisava de uma mãe para poder amamentar o filho. Aí foram lá e falaram com a mãe de Moisés, sem saber que ela era mãe, né? E ela então amamentou o filho. E aí Moisés cresceu na casa do faraó. E ao crescer na casa do faraó, depois quando ele viu que ele não era do povo do faraó, viu o povo do faraó matando alguém da raça dele, ele então investiu contra aquele soldado e acabou matando o soldado e fugiu. Como se diz, casou, mudou, nem convidou o faraó, né? Está lá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, quando ele tem uma visão de uma árvore pegando fogo, né? De uma sarça. E aquela sarça não caíam os galhos, só o fogo ali queimando, né? E ele então, como um curioso, né? Dizem que mineiro é curioso, dizem que goiano é curioso, né? Foi chegar perto para ver. E quando ele chegando perto, ele ouviu uma voz: Moisés, tira as sandálias de seus pés, porque essa terra que você está pisando é uma terra santa. E aí Moisés quis saber quem é que está falando com ele. Ele não está vendo ninguém, só está vendo a árvore ali pegando fogo. E aí da árvore saiu uma voz: sou eu, a quem você está a meu serviço, né? Eu estou precisando de um favor seu, Moisés. Eu quero que você vá lá no Egito para tirar o meu povo da escravidão do Egito. Eu estou fugindo do faraó? Não, se eu for lá o faraó vai me matar. Não, vai lá, eu vou estar do seu lado. Então Moisés foi e aí exerceu essa missão de libertar o povo da escravidão. Então vem toda essa beleza que é a presença do Moisés que liberta o povo da escravidão do Egito, né? Então Moisés caminha, aí vai caminhar seus 40 anos, né, em busca da terra prometida. Só que Moisés não vai chegar lá na terra prometida. Quem vai entrar vai ser Josué, o irmão de Moisés, Arão e a irmã de Moisés, Maria. Aí vem toda aquela delícia, né, a beleza do cerco de Jericó, né, que eles vão então bater os pés no chão, aí as muralhas de Jericó irão cair, né? Então é muito bonito a gente acompanhar um pouquinho toda essa beleza da Sagrada Escritura, né? Então nós temos aí esse momento tão bonito que mostra para nós que Deus está presente junto com esse povo, Deus está querendo trabalhar com esse povo numa caminhada bonita, né? Então vamos acompanhando aí a cada dia, a cada momento, né? Essa base, esse alicerce da Sagrada Escritura. Gênesis fala das origens. Não foi o primeiro livro a ser escrito. Os primeiros escritos da Bíblia estão ali no primeiro livro dos Reis, né? Então, os primeiros escritos da Bíblia estão ali no primeiro livro dos Reis. Agora, Gênesis de 1 a 11 são histórias, como nós já explicamos, né? Gênesis de 12 até o final, até o capítulo 50, nós temos toda a história, beleza, a riqueza da palavra de Deus que traz aí a história do povo de Deus no Antigo Testamento, né? Então, é muito interessante a gente acompanhar essa caminhada do povo de Deus, né? Então, Gênesis de 12 até o capítulo 50, o final, nós vamos acompanhar as alianças que Deus fez com Abraão, depois com o filho de Abraão, Isaac, depois com os netos de Abraão, né? Esaú, Jacó que ficou o primogênito. E aí depois os filhos de Jacó, os bisnetos de Abraão, vão acabar no Egito. E lá no Egito eles ficarão escravos, né?
O faraó vai fazer desse povo um povo de escravos. E aí, ao se tornar escravos, Deus então intervém. Aí envia Moisés. A palavra Moisés significa aquele que é tirado das águas, aquele que foi liberto das águas, aquele que foi salvo das águas. Então, através de Moisés, Moisés vai então libertar esse povo da escravidão e vai em busca da terra prometida. Então, amanhã a gente fala um pouquinho sobre essa libertação, sobre essa caminhada, né? E a constituição do povo de Deus já na terra prometida, através dos juízes, depois através dos reis, né? Aí a gente vai caminhando um pouquinho no Antigo Testamento, conhecendo aí essa base, esse alicerce, que é a base da Sagrada Escritura. A gente entendendo essa base, fica mais fácil a gente entender a Sagrada Escritura, tá bom? Então vamos pedir aí que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, né? Vamos terminar com a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. E se você quiser participar da nossa missa hoje, né? Hoje nós teremos o nosso segundo dia da Semana da Família. Agora às 19 horas, pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Enquanto isso, meu cachorro fica aí latindo, né? Tá bom. Bom dia.